dia a todos. Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Cabocla Cuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões todas as terças a partir de 20 horas. Nosso desenvolvimento mediúnico todas as sextas também às 20 horas. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre onde reencarnamos, em quais dos mundos. É uma citação tirada do Livro dos Espíritas, escrito por Allan Kardec. Nossas diferentes existências corpóreas se passam toda aqui na Terra? Não. Pode ser em qualquer dos mundos. A da Terra não são as primeiras, nem serão as últimas, mas são as mais materiais, bem distante da perfeição. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vezes no mesmo globo. Sim, nós podemos reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Então podemos reaparecer muitas vezes aqui na Terra? Sim, com certeza podemos. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outro mundo? Seguramente. Pois já ter vivido em outro mundo, como também na Terra, você pode ir para outro mundo também, dependendo do seu grau evolutivo. Ou, se você melhora, você vai para outro subsequente melhor, ou retorna para um inferior abaixo da Terra. Você pode perguntar, é uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredir, pode ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo até ser pior do que a Terra. A vantagem de a gente voltar aqui, renascer na Terra, nenhuma vantagem particular. A não ser que você venha com uma missão específica, pois então você avança, progride, como em qualquer outro mundo. Não seria melhor continuar como espírito, você pode me perguntar? Não, de maneira alguma. Ficar estacionado é o que se quer? Não, nós queremos evoluir e chegar cada vez mais próximo de Deus. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste aqui, sem jamais terem passado pelo planeta Terra? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não faz nenhum, pode-se fazer no outro. É uma escala de hierarquia, do pior para o melhor. Então você pode progredir em um ou regredir para outro. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Sim, em diversos graus, como tem gente que está em outro mundo pela primeira vez, também em diversos graus. Pode-se reconhecer por algum sinal qualquer quando o espírito se encontra pela primeira vez no planeta Terra? Não. Para que teria utilidade você saber que aquele irmão encarnou aqui pela primeira vez? Não, não tem utilidade alguma. Para se chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não necessariamente, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Não é somente um do mesma evolução, o outro da mesma evolução, são vários. Então, necessariamente, você não precisa passar por todos eles. Como então explicar a pluralidade de sua existência no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez, em posição bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões para adquirir experiência. Você tem que sempre evoluir, galgar experiência para progredir, progredir e progredir. Então você pode sempre estar, de repente, reencarnando no mesmo globo, na mesma posição. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Com certeza. Quando tem uma missão a cumprir, para ajudar o progresso, então aceitam com alegria
as tribulações dessa existência, porque lhes fornece um meio de se adiantarem. Isso não pode ser também acontecer como uma expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca regredindo de forma abrupta. Sua punição, pois, é a de não avançar e de ter que recomeçar existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. Você estaciona, não progride, estaciona, não progride, até que um dia você consegue a sua evolução. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, aos que estão mais ou menos adiantados. Existe essa peculiaridade em todos os mundos. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha neste aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que ele adquirir. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de uma matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório que temos é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegarem os espíritos. É isso que determina as diferenças entre os mundos que temos que percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, não é? E muitos graus. Portanto, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros ainda não sabem. E quando você evolui em outros mundos, algumas coisas você deixa de ter. Como provavelmente em outros mundos mais adiantados você não sentiria fome, a necessidade do sexo e assim sucessivamente. Depende muito do grau da sua evolução. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e assim ficariam perturbados. Tudo a seu tempo, tudo no seu grau de evolução. Até foi um comentário de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa e ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais a necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que nós desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. Purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso as guerras são desconhecidas. Os ódios e a discórdia não têm motivo algum, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhe dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhe cause nenhuma apreensão. Elas a recebem sem medo e como uma simples transformação. Durante a vida, nos diferentes mundos,
parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito a vicissitudes que os desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este ainda é um auxílio da providência que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como essa que temos. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja. Isso se tiver o merecimento. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de evolução. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde vai encarnar? Simples, o seu grau de evolução. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o nosso, por um estágio inferior. A Terra mesma sofrerá transformações semelhantes, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. Este foi o comentário de Allan Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essa raça transformadas sucederão à nossa, como essa sucedeu às outras que eram mais grosseiras, tudo evoluindo gradativamente. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado de espírito puros. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e o espírito puro? Essa demarcação realmente não existe. A diferença se dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui antes a primeira claridade do dia. Você não percebe, é imperceptível. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para o outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal, sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como o homem aqui na Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Digamos, são seres iluminados que ajudam um pouco no planeta Terra, um pouco no outro planeta, assim que a necessidade ou chamar. Quero agradecer por mais um vídeo. Quero agradecer pelas visualizações que temos nos nossos vídeos. Peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos. Muitas dúvidas podem ser sanadas. Dê um like, dê seu joinha caso goste do vídeo. Temos um grupo de estudo no Facebook, Centro Espírita de Caridade Cabocla Kuan. Obrigado e fiquem com Deus.